A paz, irmãos, mais um dia aqui trazendo uma palavra de Deus, do coração de Deus, para a nossa vida. Então, hoje a gente vai falar de uma jovem, né, que ela foi escolhida por Deus para uma grande obra na terra. O nome dela é Radassa, ela é do povo judeu, ela ficou órfã pequena e foi cuidado pelo seu primo Mardoqueu. Então, Radassa, né, antes de ser trocado o nome dela, era uma menina que teve que passar por uma eleição, né, por uma seleção em toda a Pérsia, né, e Média, num concurso, né, da mulher mais bonita e mais qualificada para tomar o lugar da Rainha Vasti. Rainha Vasti era uma mulher que era uma rainha que era insubordinada, era uma mulher rebelde, foi uma mulher que desobedeceu ao rei e por essa desobediência, essa insubordinação ao rei, os conselheiros do rei resolveram tirar ela, porque senão todo o povo, todos os maridos, todas as esposas, elas iam se sentir no direito de também desrespeitar os seus maridos, visto que nem o rei era respeitado. Então, por causa dessa falha de Vasti, dessa rainha, que não tinha sabedoria, né? Era uma mulher arrogante, insubordinada, desobediente, desrespeitosa. Ela desafiou o rei. E no caso Esther, né, que é o livro da Bíblia que a gente vai falar hoje, no capítulo 7 de Esther, a gente vai falar sobre o enforcamento de Amã, que é o homem que se levantou para perseguir o primo dela, Mardoqueu, e para enforcar numa forca todos os judeus, adulto, velho, criança. Ele queria enforcar todos eles num dia, porque eles não se rendiam, eles não se dobravam, né? Eles não se dobravam, não se ajoelhavam perante esse Amã, né? Então, porque ele dizia, né? Mardoqueu dizia, eu não vou me render, eu não vou, a minha religião, a minha crença não permite que eu me renda a homem nenhum, a não ser ao glorioso Deus, ao único Deus, né? Que é digno de honra, é digno da nossa humilhação, do nosso joelho no chão. Então, hoje a gente vai falar de Esther, essa mulher que foi escolha de Deus. Deus escolheu ela dentre muitas mulheres. Eram mais de 170 províncias que esse reinado ele abrangia. Ela ia da Índia até a Pérsia. Então eram 127 províncias que esse reinado desse rei Xerxes ele abrangia, né? Então, essa mulher, ela foi levantada na geração dela para fazer a diferença, para ser uma mulher diferenciada das outras mulheres. Por causa desse ato que ela teve de coragem, ela podia perder a própria vida. Mas ela falou, se tiver que perecer, eu vou perecer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Pela causa do meu povo, do povo de Deus. Então, é uma mulher que nos ensina demais sobre governo, sobre coragem,
sobre ousadia em Deus, né? Agora, ousadia em Cristo, né? Em Cristo Jesus, lembrando que Deus é o dono de tudo. Ele é o Senhor dos exércitos. Se Esther não tivesse tomado essa posição de coragem, Deus levantaria uma outra pessoa para fazer. Foi o que o primo dela falou, Mardoqueu. Se você não se levantar, a providência virá do céu. Mas você também vai morrer, porque não obedeceu. Porque Deus nos coloca em posições na vida, né, para um propósito. Nós nascemos para um propósito divino na Terra. Todos nós que nascemos. A gente pode não viver o propósito que Deus nos escolheu para viver, para executar o destino que o Senhor gostaria que nós vivêssemos na Terra. Mas cada um de nós, Deus já nos dota de dons e talentos para que a gente possa executar com excelência tudo aquilo que Ele quer que a gente execute na Terra. Então, Esther, ela foi chamada para isso. Dentre muitas mulheres, ela foi a escolhida. Deus deu todos os requisitos que ela precisava para ela ser eleita pelo rei, né? Ela foi bem vista aos olhos dos funcionários, né? Os funcionários do rei, os eunucos, ela caiu na graça deles, eles gostaram da forma. Ela era muito simpática, ela era muito atenciosa, ela era muito amorosa, ela era doce. Então, foram qualidades que cativaram não só o rei, mas os funcionários do rei, os eunucos, que cuidavam de toda essa seleção, porque foi um ano de preparação e às vezes a gente não quer viver o preparo de Deus, né? Esther teve que passar 6 meses no óleo de mirra, mais 6 meses em outro óleo específico, em óleos, em essências, para que ela estivesse preparada para desempenhar tudo aquilo que Deus chamou ela para desempenhar na terra. Então, depois de preparada, depois de um ano de preparo, para ela se apresentar ao rei, ela teve que usar uma roupa que pesava 60 quilos. Essa roupa era cheia de pedras. Então, às vezes, a gente não quer viver o propósito, o processo de Deus para poder viver o propósito. E o processo, ele é doloroso, ele é cansativo, ele é lento, ele é demorado, porque tudo que é de Deus tem processo. Não vai ser de uma hora para outra, porque Deus não coloca na cadeira alguém para perder essa pessoa, então para desonrar o nome. Então, Deus já prepara. Assim como Deus preparou José, anos, né? Foram anos de preparo para preparar José para ser governador. Davi foi a mesma coisa. Davi, ele foi ungido rei de Israel por volta de 17 anos, novo, e só foi reinar já adulto. Moisés é a mesma coisa, ele passou 40 anos no Egito se preparando, depois ele passou mais 40 anos no campo para ele libertar o povo. Então, são homens e mulheres que Deus preparou para poder representar o reino de Deus aqui na terra com excelência. Assim como a gente vê também Daniel, que esteve na Babilônia, né? Representando Deus num lugar onde Deus não estava mais, né? A idolatria já tinha tomado conta, eles já não ouviam mais a Deus, eles faziam o que eles queriam, eles adoravam a sua própria imagem. Mas Deus queria mostrar para aquele povo que existe um Deus que faz o leão jejuar. Ele não livrou Daniel da cova. Ele não livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha ardente, aquecida sete vezes. Mas naquela fornalha tinha um quarto, que ele era
igual ao Filho dos Deuses. Ele era Jesus, que estava ali, o Filho de Deus. Ele estava ali passeando na fornalha com os três, para que aquele povo que era descrente pudesse ver quem é Deus, né? E Nabucodonosor viu quem era Deus com os próprios olhos. Assim como Faraó também viu quem era Deus, né? Naquela libertação do povo, ele viu que eles não são deuses, que existe só um Deus, que ele tem domínio de tudo. Ele tem o domínio sobre a vida, sobre a morte, sobre o que pode acontecer com a gente. E da mão de Deus a gente não pode escapar. Davi fala que se nós subirmos no alto dos céus, Deus estará lá. Mas se também formos nas profundidades, o Senhor também estará lá. Então não tem como a gente fugir desse Deus poderoso, né? Então, Esther nos ensina, né, a ser essa mulher segura em Deus, ser essa mulher prestativa, ser essa mulher humilde, viver em obediência. Esther, por isso ela foi exaltada. E Vasti, essa mulher desobediente, arrogante, insubordinada, ela perdeu, ela foi destituída do trono. Então, a mulher que teme ao Senhor, que é obediente, Esther foi obediente como Jesus, né? Obedeceu. Jesus era obediente, era uma qualidade. Esther era obediente e é uma qualidade de Jesus. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele só fazia aquilo que ele viu o pai dele fazendo. Então, Esther, ela tinha uma das qualidades da mente de Cristo, a obediência. Mais uma, a humildade. Mais uma, a perseverança, que ela também foi perseverante. Ela fez o jejum, foram 3 dias de jejum, ela se vestiu de pano de saco, ela, o primo dela e mais todo o povo, todo mundo jejuou e orou ao Senhor para que ela pudesse se apresentar ao rei e não fosse morta, porque ela corria o risco que se o rei não apontasse o cetro para ela, ela morreria, porque ela não tinha sido chamada para se apresentar na presença do rei. Então, Esther nos ensina várias qualidades, né, que nós precisamos ter como mulheres posicionadas, homens e mulheres, porque essa palavra fala de governo, fala de obediência, e não serve só para mulheres. Mardoqueu também estava na porta. Esse judeu também, ele estava na porta, esperando Deus agir, esperando a intervenção divina vir do céu. Porque se não viesse da terra, Deus ia trazer do céu, né? Ele rasgou as vestes, chorou, pranteou, se vestiu de pano de saco, para que Deus pudesse trazer essa resposta do céu e o povo não fosse morto e enforcado. Porque Amã, ele construiu uma forca de 20 metros de altura para enforcar todo o povo de uma só vez. Eles queriam dizimar, Satanás queria, né? O inimigo de Deus queria dizimar. Só que Deus levanta, né? Deus levanta os seus representantes na terra. E essa palavra hoje nos chama a essa responsabilidade de sermos representantes de Deus, representantes do reino de Deus, independente se isso vai nos levar até a própria morte. Porque a gente tem que estar preparado. Aquele que é seguidor de Cristo, ele tem que estar preparado, né? Para testemunhar em todo tempo como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Ele é santo, como Ele é majestoso, e para dizer ao mundo que Ele sim tem o governo da mão e não o homem. O reino de Deus, o reino dos céus, ele governa o céu e governa a terra. O homem, ele acha que ele pode governar a terra, mas aí Deus mostra, como mostrou para Nabucodonosor, que passou 7 anos comendo capim.
ele mostrou quem era Deus, quem era o governante, quem era o rei. Esse é o rei. E todo joelho se dobrará no final dos tempos, e toda língua confessará que só Cristo, só Deus, só eles, só o Espírito Santo, mas ninguém tem o domínio e o poder sobre a terra, né? Então vamos aqui para a palavra em Esther, capítulo 7. Então eu vou orar aqui e pedir que o Espírito Santo, ó Pai, Deus maravilhoso, Santo, 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 toda a terra está repleta da Tua glória. Eu me rendo agora, Senhor, me humilho, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua majestade, Deus. Reconhecendo que eu sou Tua serva, de mim não vem nada de bom, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, para ser usada pelo Teu Espírito Santo, para comunicar, meu Deus, essa mensagem do céu para homens e mulheres de Cristo, homens e mulheres que querem fazer a vontade do Senhor na terra. Me guia, Senhor, que o Senhor possa encher a minha boca e que o Senhor possa ligar tudo aquilo que a gente está conversando aqui, que o Senhor possa dar entendimento, Deus, a cada um que vai ouvir essa mensagem, Pai, porque só o Teu Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Estamos aqui, Senhor, para Te obedecer, para fazer a Tua vontade na terra, para que o nome de Cristo seja conhecido nos 4 cantos do mundo, para que Jesus possa voltar, para que o Cordeiro possa ceiar com a noiva, que é a Igreja de Cristo. Eu oro agradecendo, Senhor, por tudo, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, aqui fala sobre o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete que com a rainha Esther. E quando estavam bebendo vinho no 2º dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se eu posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde estava reclinada, onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou e disse isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei.
Então o rei ordenou: enforquem nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então, aqui fala, né, sobre um banquete. A rainha fez 2 banquetes, né, e chamou o inimigo para participar desse banquete, junto com ela e o rei. Fez um banquete, e depois, nesse banquete, ela fez outro, chamou eles para outro banquete, que ali ela comunicaria o que ela queria falar. Então, aqui a gente vê o posicionamento de 2 pessoas. A gente vê o posicionamento de Esther, né? Que foi imprescindível. Deus colocou ela naquela cadeira, não só para ela viver de luxo, de riqueza, mas para ela representar Deus na terra, naquele lugar onde a idolatria, a maldade já tinha tomado conta, né? Ele não escutava esse rei, ele não escutava Deus. Ele não conhecia o Deus Altíssimo, né? E uma segunda pessoa que se posicionou, que sempre esteve posicionada, era Mardoqueu. Era um homem que vivia na porta do palácio, cuidando dos interesses, porque ele ali representava o povo de Deus na terra, né? Naquele momento. Então ele estava ali. Poderia o mundo não conhecer ele, mas Deus conhecia quem era Mardoqueu. Deus conhecia, e um dia o Bigtan e Teles, eles tramaram contra o rei. 2 eunucos do rei tramaram de matar o rei, e Mardoqueu, como estava ali, foi enviado para socorrer, para dar esse livramento ao rei, e nada tinha sido feito. Então, Mardoqueu era um homem posicionado também. Essa palavra é para homens e para mulheres, né? Posicionados em Deus, que estão aqui nesse mundo para fazer a diferença. Então, ele não quis se render, né, a esse homem cruel, esse homem mau, esse homem que fez até uma proposta de enriquecer o cofre com o dinheiro dos judeus, né? Que com a morte dos judeus, todo o dinheiro dos judeus ele retornaria para o cofre do rei, né? Então ele fez uma proposta, fez um edito, o rei selou e saiu um edital que seria morto todos os judeus, seja crianças, velhos, adultos, não ia poupar ninguém, ia morrer todos. E tudo que era dos judeus ia como despojo para os cofres. Então o rei aceitou, foi uma trama, só que esse homem perverso, ele estava tramando, só que Deus está lá no céu, ele está vendo toda a trama, tudo aquilo que se levanta contra o povo de Deus, o Senhor tem controle, né? O Senhor olha do céu e o Senhor desfez essa trama. E a palavra diz que Esther disse: eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, não foi como escravo, porque se fosse escravo, a gente aceitaria, mas nós fomos vendidos para a destruição, para a morte, para a aniquilação, assim como José também foi vendido pelos irmãos, né? Primeiro eles queriam matar, e eles resolveram venderam ele para o Egito. Mal sabia que eles estavam cooperando, né, para o plano de Deus, o plano de salvar o povo de Deus através da vida de José. E a gente vê a mesma coisa aqui acontecendo através da vida de Esther e de Mardoqueu. Então, o povo
O povo tava em aflição. O povo estava desesperado, mas eles oraram, eles jejuaram, eles entraram na presença de Deus, eles se humilharam, reconhecendo que o socorro só podia vir de Deus, né? E aí então, depois desses 3 dias de jejum, Esther foi na presença do rei. Estando na presença do rei, ela pediu esses 2 banquetes. E no segundo banquete, ela entregou quem era esse malvado, esse homem perverso que queria matar o povo de Deus. E ali o rei se irou, né? Se irou contra essa perversidade de Amã. E nessa mesma... Ele fez uma forca de 20 metros de altura para que todos pudessem ver a desgraça pública de Mardoqueu. Porque ele tinha ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se rendia a ele. Não se rendia à maldade dele, né? Mardoqueu era um homem posicionado. Se tiver que morrer, se tiver que perecer, assim como Esther falou, se tiver que morrer, morri. Se tiver que perecer, pereci. Então, nós precisamos ser como Raabe também, que era aquela prostituta de Jericó, que cooperou, né, na invasão e ajudou para que todo o plano, né, o plano de Deus se cumprisse naquele lugar e as muralhas viessem ao chão. Ela ajudou. E porque ela ajudou, ela foi a única família que sobreviveu naquele lugar. Nós vemos também, Daniel, que não se rendeu à Babilônia, né? Ele estava na Babilônia, mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele não se corrompeu com os manjares, ele não se corrompeu com a fama, com o cargo que ele tinha, porque ele sabia que quem tinha colocado eles estavam cativos, eles foram presos, cativos, exilados para a Babilônia, né? Mas ali eles estavam, assim como Esther e Mardoqueu, Daniel, ele estava na Babilônia para representar Deus naquele lugar. Então, Deus não tira de nós de passar as aflições. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós somos afligidos. A palavra diz também que nós somos afligidos, porém nós não seremos abalados. Porque a gente está sobre a rocha. Nós estamos firmados, a nossa casa tem um alicerce, que é Cristo, que é Deus. Então essa casa pode passar vento, pode passar tempestade, pode passar aflição, mas nós não somos abalados, né? Porque estamos firmados. Deus não disse que a nossa vida na terra seria fácil. Como seguidores de Cristo, nós precisamos nos esvaziar. Abrir mão de tudo para ser discípulo. Se a gente quer ser discípulo de Cristo, a gente precisa abrir mão de tudo. Em primeiro lugar é Deus. Então, ali, Daniel, Mesaque, Sedraque, Abednego, todos eles, Raabe, Esther, Mardoqueu, todos esses homens e mulheres, eles se posicionaram. Porque aquele que se posiciona, ele vai ter um lugar diferenciado para Deus, né? Deus teve um lugar diferenciado para Raabe. Ela foi a única família. A esperança dela foi aquele pano vermelho, né? Assim como o sangue carmesim que foi derramado sobre nós naquela cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança. O sangue que nos lava de todo pecado, de toda impureza. Então, há socorro do céu para aquele que resolve obedecer a Deus na terra
e cumprir o seu propósito. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós específico para desempenhar na terra. Um propósito do céu, para a gente fazer alguma coisa para Deus, para a glória do nome dele. Para o nome, é para a nossa vanglória? Não, é para o nome de Deus ser glorificado na terra através da nossa vida, né? Então, o rei ordenou, enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu e a ira do rei se acalmou. Então, esse homem perverso, ele tramou contra esse homem de Deus, mas ele não tinha noção que tinha um Deus cuidando desse povo, né? Ele queria uma vergonha pública para Mardoqueu e para todo o povo de Deus. Só que a forca que ele armou alta para que todos, fosse uma vergonha pública, para que todos vissem a vergonha do povo de Deus, a vergonha daquele homem, essa mesma forca foi usada para que ele fosse enforcado. Todo o mal que a gente comete, quem cai, toda cova que a gente abre, que a gente cava, é a gente mesmo que vai cair. Nós temos opção: sementes de vida ou sementes de morte. Se você semear morte, você vai colher maldição. Você vai colher destruição, mas se você semear vida, sementes de vida, sementes do reino de Deus, você vai ter uma colheita abundante. Você vai ter colheita, você vai ter frutos do reino. Porque a Bíblia diz que por estarmos ligados à videira verdadeira, daríamos muito fruto. Porque sem Cristo nada podemos fazer. A gente não vai dar fruto longe de Cristo, longe da videira verdadeira. Não é semente de Deus. Não é semente de Deus, é semente do mundo. É semente de morte. Caminho, o caminho só tem um. Só existe um caminho, o resto é atalho. O único caminho que existe é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há outro caminho para nós. Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né, para falar sobre as pessoas que não ouvem a Deus, né? Pessoas como Vaste, pessoa que foi destituída, pessoas como Amã, pessoas ruins. E Deus vê do céu. E o salário do pecado é a morte, né? É a destruição. Do mesmo jeito que Deus permite que eles sentem no trono, Deus também é aquele que tira do trono e faz sentar quem Ele quiser. É a mesma mão que levanta, é a mesma que abate, né? E Deus dá graça ao humilde, mas Deus rejeita o soberbo. Então, que vocês possam ficar com essa palavra no coração de vocês, que a palavra ela nunca volta vazia, ela sempre produz, né? Ela faz o que lhe apraz, ela produz em nós vida, ela produz em nós frutos, que essa palavra possa frutificar dentro de vocês, para sempre estarem posicionados. Porque mesmo na Babilônia, mesmo na Pérsia, mesmo no Egito, nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, que seguimos uma conduta diferente da conduta do mundo, das práticas repugnantes que o mundo tem, da maldade, da impiedade, da idolatria. Então, que possamos ouvir a voz de Deus e obedecer, para que a gente possa viver o melhor dessa terra, até que Jesus volte para buscar a sua noiva, a igreja. Em nome de Jesus. Um abraço e muita paz e muita luz em nome de Jesus.